Com 19 anos de mercado financeiro, eu aprendi que a maioria dos analistas que a gente vê nos principais meios de comunicação, aqui e internacional, eles não vivem necessariamente do que analisam, mas vivem de audiência. E uma boa parte da audiência é construída com medo e não efetivamente com oportunidade ou com a vivência do dia a dia. Hoje eu vou mostrar por que, enquanto muitos erravam, e erravam feio, os dados apontavam exatamente na direção contrária. E o que isso significa para os seus investimentos agora, que a bolsa já subiu bastante, e se isso caracteriza alguma oportunidade, não apenas em renda variável, mas também na renda fixa. Mas isso passa também pela análise econômica, macro e geopolítica, que no fundo nos afeta diariamente em nossas alocações e tomadas de decisões. Mas antes, muito obrigado. Esse canal já ultrapassou 1 milhão de visualizações por mês. Mas ainda, quase metade das pessoas que ouvem recorrentemente esse canal não se inscreveram e não custa nada. E me ajuda bastante nesse trabalho diário. O YouTube continua distribuindo cada vez mais o nosso conteúdo para que pessoas reflitam e consigam questionar o que a grande mídia, na maioria das vezes enviesada, tenta te passar. Vamos analisar todos esses dados. Nos últimos 20 anos, os preços dos alimentos subiram mais de 300% no Brasil, enquanto a inflação geral acumulou 186% no mesmo período, nos últimos 20 anos. Os alimentos, portanto, ficaram 62 pontos percentuais mais altos do que a inflação geral. E boa parte da população, como o Brasil é um país pobre, consome uma parte importante da sua renda em alimentações. É por isso que isso afeta muito mais as pessoas mais pobres, aqueles que acham que o governo está lá para ajudar e que as políticas populistas o ajudam, quando no fundo voltam como um bumerangue contra eles mesmos de uma maneira muito mais intensa. Portanto, em 20 anos, o alimento subiu mais do que o dobro da inflação geral. Isso não é conjuntural, é estrutural e é um fato. Não adianta questionar, não tem ideologia. Se olharmos uma pesquisa de um ano atrás, 54% dos brasileiros atribuíam muita responsabilidade, essa é a resposta da pesquisa, ao governo atual de Lula pela alta dos preços dos alimentos. Isso há um ano atrás. Imagine agora como o preço subiu. Outros 29% atribuíam um pouco de culpa. Apenas 14% isentavam o Planalto. Isso significa uma falta de compreensão ainda do que é a inflação. Muitos definem a inflação como a alta dos preços, mas não é, como já falamos várias vezes e mencionaremos daqui a pouco. O governo gasta muito mais do que ele arrecada. A mesma coisa na sua casa. Se você ganha 10 e gasta 12, alguém precisa te emprestar 2 para você pagar as contas. Ou você consome das suas reservas. Não tem outro caminho. O governo ainda consegue subir impostos. Nesse caso que estamos vivendo agora, eles subiram impostos, mais especificamente 28 novos impostos e taxas foram colocadas, além, obviamente, de se endividar mais. E como funciona o processo de emissão de dívida? Eles emitem um título público, que você com certeza já ouviu falar, ou tem em sua carteira, como eu também tenho, e boa parte aqui dos nossos clientes. Aliás, eu vou deixar o QR Code na tela para que a gente fale a respeito disso, com a minha equipe ou comigo diretamente, a respeito desse planejamento e como alocar toda essa carteira, tanto no Brasil como fora, com as oportunidades que falaremos aqui. Pois bem, o governo gasta mais, ele emite esse título público e você, eu, os agentes econômicos no geral, compramos esse título público. O dinheiro chega para o governo, portanto ele se financia através de dívida. E você vai aumentando cada vez mais a dívida, porque todos os meses o governo gera déficit, ele gasta mais do que arrecada. E já tem todo um estoque de dívida que hoje ultrapassa 10 trilhões de reais. Consequentemente, toda essa dívida precisa ser carregada e ela é remunerada através de uma taxa de juros. Só que no Brasil, quase 50%, 48% dessa dívida é atrelada aos juros pós-fixado. Quanto mais endividado, maior o risco, menos as pessoas querem emprestar a uma taxa pré-fixada. Portanto, o governo precisa emitir mais dívidas pós-fixada, o que gera uma falta de previsibilidade do pagamento, porque se os juros sobem, também sobe o estoque dessa dívida. E se os juros não sobem, você tem inflação, porque o governo estimula todo esse gasto e ele se endivida cada vez mais. É um círculo vicioso que a gente precisa interromper sim ou sim. Ou seja, o governo gasta mais do que arrecada, ele emite essa dívida, ao emitir dívida você imprime moeda, mais dinheiro em circulação, isso significa uma oferta maior do real
do que a demanda, a moeda perde valor, as importações acabam ficando muito mais caras e os preços dos alimentos sobem. Não apenas de alimento, mas de todo o transporte, enfim, de tudo que a gente conhece que tem algum componente atrelado ao dólar. Afinal de contas, o Brasil é um exportador de commodities e até hoje não conseguimos nos tornar um produtor de produtos de alto valor agregado. Ou seja, o déficit nominal hoje, com juros, isso significa que a diferença entre o que o governo gasta e arrecada, incluindo todos esses juros que eu expliquei, ultrapassa R$1 trilhão. É quase 8,5% do PIB. Não há paralelo em países mais ou menos civilizados. E claramente o câmbio mostra isso. A gente vê que desde 1º de julho de 94, primeiro dia de circulação do real, até hoje, a nossa moeda já perdeu 90% do poder de compra. O que R$100 compravam naquela época, compra hoje algo como R$11,20. Muitos questionam, ora Bruno, mas o dólar bateu 6,30 um ano e pouco atrás, agora está perdendo R$5. Sim, e é isso que falaremos daqui a pouco, mas numa janela maior de tempo, nós não paramos de perder poder de compra com o real. Inclusive, num relatório que saiu ontem, quarta-feira, num relatório que saiu essa semana do FMI, a dívida bruta do Brasil atingirá 100% do PIB em 2027. O mesmo ano que no final dele, a Simone Tebet, a ex-ministra que agora vai concorrer ao Senado aqui em São Paulo, falou que no final do ano de 2027 não haverá mais dinheiro dentro da despesa não obrigatória do governo, que inclui os investimentos, porque toda despesa obrigatória cresceu tanto que atingirá 100% do orçamento. Frase dela, com esse arcabouço fiscal, nenhum governo governará. Isso significa que o arcabouço fiscal desenhado pelo PT, que a gente sempre falou aqui nesse canal que matematicamente ele era natimorto, não parava em pé, ele de fato não parou. O governo alterou as regras 3 vezes, não cumpriu nenhuma das vezes as metas fiscais e agora isso se torna óbvio. Ou seja, o FMI falou que em 2027 a dívida do Brasil frente ao PIB será de 100%. A dívida será igual a tudo que o Brasil produz. O PIB hoje do Brasil é de 12,7 trilhões de reais, mais ou menos. A média dos países emergentes é de 60% do PIB. Muitos questionam, ora Bruno, mas Japão, Estados Unidos, eles têm mais de 100% dessa dívida, então o Brasil também pode. Só que você não tem a demanda pelas dívidas, pela moeda brasileira da forma como você tem desses outros países. Consequentemente, se a demanda por real cai, a moeda perde valor. A moeda perdendo valor, alta dos preços. E aqui, isso é inflação. A alta dos preços é uma consequência de uma desvalorização da moeda. A média da dívida global, segundo o relatório do FMI, deverá atingir apenas em 2029 100% do PIB mundial. O Brasil está 2 anos adiantados. Mas quando nós olhamos a média dos emergentes, repito, é 60% do PIB. Do Brasil é muito maior, ou seja, atingindo 100% em 2027. Vamos deixar aqui novamente a fórmula do PIB. Você tem C de consumo, mais I de investimento, mais G, que são os gastos do governo, mais a diferença entre exportação e importação. Quando o governo faz o PIB crescer sem servir à produtividade, significa que o PIB está sendo anabolizado. Vou deixar na tela aqui para vocês olharem essa fórmula e manterem o foco nela. Ou seja, quando o governo cresce via crédito, ele se endivida e estimula as pessoas a gastarem. Você pega tanto o C como o G e sobe artificialmente, anabolizado por dívida. Isso significa que tem um ciclo econômico até o Estado, as empresas e as pessoas chegarem num nível altíssimo de endividamento que se encontram hoje. E não é à toa que em ano eleitoral agora, o governo Lula, que fomentou todo esse nível de endividamento nos últimos 20 anos para anabolizar o PIB, agora diz que isso é um problema e mais. Vale lembrar, ele falou que não adianta culpar o governo. A típica terceirização da responsabilidade da esquerda. Mas voltando aqui, continuo deixando a fórmula na tela. Você anaboliza via crescimento do consumo e dos gastos do governo, mas a produtividade continua estagnada. Resultado disso, quase 50% das famílias brasileiras endividadas, mais de 81 milhões de brasileiros inadimplentes. É impressionante o que nós estamos vivendo com o recorde de recuperação judicial das empresas. E a produtividade, ou seja, aquilo que mede quanto você produz por hora em uma unidade igual, por exemplo, em dólar, para comparar com outros países, a nossa produtividade
ela ficou estagnada. O crescimento do Brasil nas últimas décadas veio por esse consumo anabolizado, como eu falei, e não via produtividade. A produtividade total dos fatores no Brasil cresceu menos de 0,5% ao ano na última década. E por que ainda cresceu 0,5% ao ano? Porque foi puxada única e exclusivamente pelo agro. A indústria, por exemplo, em termos reais, teve produtividade negativa. E Lula diz que a culpa do endividamento é das pessoas e não do governo, como eu acabei de falar. Os dados mostram que o governo criou o ambiente, ofereceu o crédito, estimulou o consumo e agora culpa o consumidor, mas ele vai ainda pedir o seu voto, como sempre faz naquela tremenda cara de pau, soltando ainda bilhões em populismo. Por exemplo, uma liberação extraordinária de 20 bilhões do FGTS em 2025 e liberando mais FGTS agora. Vale lembrar que eu fiz um vídeo exclusivo a respeito do FGTS. O FGTS é um roubo. Ele retira esse seu dinheiro de maneira forçada, deixa numa conta rendendo abaixo da poupança, que rende por volta de 6,5% ao ano, quando a Selic está em 14,75%, e ele deixa você sacar quando ele quer, sob as regras que ele quer. Só que chegando perto das eleições, ele fala que você pode sacar para pagar dívidas. Mas antes disso, ele falou, você não pode sacar, mas você pode dar o seu FGTS como garantia num banco para se endividar em cima do que já é seu e você não pode sacar. Por quê? Porque o governo usa esse seu dinheiro, mas ele fala que é para o seu bem. Ou seja, o governo estimulou o endividamento para puxar o PIB, as famílias se afundaram em dívidas, as empresas também, e agora usa o dinheiro do trabalhador para tapar o buraco e diz que pensa no seu bem. Mas ao mesmo tempo, nós vimos essa semana o Ibovespa batendo 200 mil pontos. O S&P, o principal índice da Bolsa Americana, ultrapassando 7 mil pontos. Como é que pode tudo isso? Pois é, em 2026 o Ibovespa soma 18 recordes nominais. Já entrou na Bolsa Brasileira mais de 65 bilhões de dólares de estrangeiro, quando no ano passado foram 25 bilhões. Somente nesse ano o Ibovespa já supera 23% de ganho, o melhor desempenho do primeiro trimestre entre os principais mercados globais. E como eu falei, o fluxo de estrangeiro é o principal motor da nossa bolsa. Mesmo que para eles seja 2% do patrimônio dos fundos deles, para nós aqui é um caminhão de dinheiro. Mas parece um paradoxo, com todo esse problema fiscal, endividamento das famílias. Por que esse fluxo veio? O investidor estrangeiro entrou nas ações mais líquidas do Ibovespa por uma combinação. Tanto é que nós vemos as principais ações do Ibovespa subindo muito e as chamadas small caps ainda bastante de trás, que tendem a seguir se esse fluxo continuar. Isso significa que, para os olhos dos gringos, e eu concordo, e a gente vem falando isso há mais de um ano no nosso grupo fechado da comunidade Liberdade Sem Fronteiras e para os nossos clientes aqui, onde fazemos a gestão dos portfólios das famílias, os valuations estavam extremamente atrativos, empresas sólidas do Brasil, que em dólar estavam extremamente baratas. Títulos públicos brasileiros pagando taxas altíssimas de juros acima da inflação. E isso continua. De novo, eu vou deixar o QR Code aqui, porque essas oportunidades estão gritando debaixo dos nossos olhos, mesmo comparado aos países emergentes, onde nós temos uma facilidade e atratividade aqui no Brasil. Se compararmos aos emergentes, a Rússia está em guerra, a Turquia tem uma inflação muito mais alta, a Colômbia é pequena, a Argentina está melhorando muito, mas também é uma economia bem menor, o México também é uma competição, mas o Brasil atrai mais fluxo. Enfim, nós teríamos todas as condições para atrair muito mais capital, ainda com os juros altos, que favorece o chamado carry trade, tomar empréstimo lá fora por parte dos gringos e investir aqui para ganhar essa diferença de juros. Isso entra dólar no Brasil e, consequentemente, o real se valoriza. Portanto, são 3 fatores que você precisa enxergar além da narrativa dominante. Primeiro, o risco do Lula sair candidato é muito menor do que o mercado prevê. E isso eu vim dando a cara a tapa já há mais ou menos um ano, com toda a possibilidade de errar. Uma pessoa já bastante velha, errando o nome das pessoas, com uma crise iminente em 2027, correndo risco para perder para o seu maior opositor. Será que ele iria ou irá sair como candidato? Ou ele já tem toda a narrativa pronta? Primeiro mandato, mentindo, claro, inseri o Brasil no mundo. No segundo, eu acabei com a fome. No terceiro, eu salvei a democracia, quando ele implantou absolutamente um Estado autoritário, como nós sabemos. O segundo ponto é o fluxo global rotacionando para emergentes com desconto, como eu acabei de explicar, especialmente o Brasil. E o terceiro, o Brasil é exportador líquido de petróleo, beneficiado por essa alta do petróleo agora, que entra mais dólares, porque o Brasil aumentou a sua exportação, por exemplo, para a China depois do início dessa guerra. Enquanto isso, a gente vê, como eu venho falando, títulos públicos, as chamadas NTNBs, pagando acima de 8%
da inflação, a depender de determinados vencimentos, ou muito próximo a isso, a depender de outros vencimentos. Isso é acima do que pagava no auge da crise da Dilma, que foi uma catástrofe e a maior crise financeira do Brasil dos últimos anos. A curva de juros vem embutindo um prêmio de risco excessivo e isso é oportunidade gigantesca, assimétrica, que a maioria ignorou por levar em consideração apenas o consenso midiático do medo. Leve isso em consideração, não deixe isso passar. Além disso, toda a retórica que a gente vem falando da guerra entre Estados Unidos e China, que tem o Irã como meio disso, e a briga é pelo insumo básico, a energia, na guerra da inteligência artificial, que, como eu falei, Donald Trump já dominou o petróleo da Venezuela, forçou a saída do chinês do Canal do Panamá, controlou a Rota do Norte pela Groenlândia e agora o Estreito de Hormuz. Ou seja, ele controla a energia, ele tem abundância de energia, mais barato do que seus competidores e tem estabilidade de contratos. Isso significa mais data centers, provavelmente entrando nos Estados Unidos. É o controle da energia para o controle da guerra da inteligência artificial e tem o Irã como meio disso. Além de contar a situação geopolítica estratégica dos Estados Unidos, maior quilômetro de rios navegáveis do mundo, saída para os dois mares e vizinhos que não entram em guerra, portanto, saída para os mares sem ter que passar por estreitos que podem simplesmente explodir em uma guerra a qualquer momento. Portanto, eu acho que sim, que isso mostra que os Estados Unidos saem muito mais fortes, diferente do consenso dito pela grande mídia, e a China como perdedora, uma vez que ela perde essa hegemonia pela energia. Ela tem a terra rara, mas se não tiver energia também não faz absolutamente nada. E na minha opinião, eles estão há um tempo, eu já venho falando isso há umas 2 semanas, pintando a noiva para um acordo que sai. Tanto é que o petróleo, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, foi para níveis de 150, 160 dólares e agora não ultrapassou a casa dos 115 e já está negociando já há 2, 3 dias abaixo dos 100 dólares. Portanto, é a guerra pela inteligência artificial, onde os Estados Unidos controlam os semicondutores que a China precisa e dessa forma passa a ter bastante mais vantagem. Vale lembrar que a economia do Irã está dizimada. O próprio governo assumiu que foram 270 bilhões de dólares da infraestrutura destruída. Isso representa 56% do PIB, que é quase 500 bilhões. Você imagina, economia dizimada, com uma moeda que perdeu 3.200% do seu valor nos últimos 12 meses, ou seja, uma hiperinflação declarada. E 50% da economia do Irã é do setor privado, ou seja, estão completamente dizimados. Só para finalizar, como você precisa tomar muito cuidado com a mídia, eu lembro quando eu estava na Argentina, nas eleições que o Milei saiu vitorioso, e uma jornalista do meio de comunicação famoso aqui de São Paulo, de grande circulação, posso falar, a Folha de São Paulo, veio a público e me ligou e falou: você pode falar sobre a Argentina? Eu falei: posso. Ela falou: o que é que os argentinos fizeram por merecer um presidente como o Milei? E eu falei: deixa eu inverter a pergunta. Você poderia me explicar os fundamentos econômicos da tese de Milei? Ela falou: não, eu não sou economista. Eu falei: então por que a tua pergunta está enviesada? E ela disse: não, não está, não foi isso que eu quis dizer. Eu falei: foi exatamente isso que você quis dizer. O que eu quero te mostrar com isso? Que 90% dos jornalistas, segundo uma última pesquisa, são de esquerda. Não são da área econômica, mas dão pitaco em absolutamente tudo. Grande parte das pessoas tomam decisões com o seu dinheiro do que vê numa mídia. The Economist, Financial Times. Mas eles não são nada sem as pessoas da redação que a escrevem. Quem são essas pessoas? Quais são seus vieses? Todos nós temos, mas eles conhecem sobre o mercado? Eles conhecem as teses macroeconômicas por trás disso tudo? Acho muito difícil, dado que 90%, segundo a própria pesquisa, são pessoas de esquerda. E se eles são pessoas de esquerda, dificilmente são pessoas do mercado. Ah, Bruno, mas um gestor ou outro, mas sim, sempre tem. Mas na grande média, pode ter certeza que não conhecem todo esse processo. E agora nós estamos vendo, inclusive a The Economist e o FMI, enaltecendo todas as políticas do Milei. Portanto, grandes veículos como The Economist, Financial Times, eles têm seus viés editoriais de esquerda, de centro-esquerda, que não é opinião, é dado por pesquisas sobre composição das redações. Clickbait gera mais engajamento do que análise racional. Quando The Economist, Financial Times e tantos outros diziam que os Estados Unidos entraria em recessão e perderia para o Irã, a narrativa aqui foi contrária, que Estados Unidos é estruturalmente vencedor de guerras energéticas pela inteligência artificial. Podemos discordar de vários meios, mas isso me parece um fato. Portanto, quando a mídia manda vender, a maioria vende. Grandes players compram na liquidez geradas pelos vendedores. Quando a maioria volta a comprar, depois da narrativa mudar pelos grandes meios de comunicação, grandes players vendem na liquidez gerada de quem chegou tarde demais e entra no emocional. O investidor de varejo sempre chega por último.
quando os grandes já estão saindo e saem em cima da liquidez gerada pela emoção dos investidores do varejo, porque se informam pelos mesmos veículos que os grandes monitoram para saber quando há liquidez suficiente para sair ou para entrar na ponta contrária. Mas claro, o Ibovespa já subiu bastante. Na minha opinião, ainda tem bastante espaço e ainda stock picking. E mais, em renda fixa na curva de juros, as oportunidades estão imensas, como eu mencionei, um dos casos, mas tem vários outros que nós poderíamos discutir. Portanto, pense a respeito, questione a mídia, não caia na narrativa comum. Caso contrário, você será sempre aquele que entra gerando liquidez para quem já está saindo da operação ou entrando acima de você. E não tem nada de errado, apenas uma análise mais profunda, sem levar em consideração meios que as pessoas por trás, na grande maioria das vezes, não vivem daquilo. Seguimos.